Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas. Mais uma vez está no ar, está aí na sua casa, no seu lar, no seu computador. Deus abençoe meus ouvintes e obrigado pela sua audiência. Provérbios capítulo 13, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Nós estamos falando sobre este assunto e eu creio que este assunto é de viu importância, é de muita importância para o momento em que estamos vivendo. O momento em que estamos vivendo é um momento de decisão, é um momento decisivo para muitas pessoas, né? Existe um folheto muito antigo, que até hoje nós temos ele, e o tema é: onde vais passar a eternidade? Onde vais passar a eternidade? Você já parou para pensar um pouquinho onde você vai passar a eternidade? As pessoas programam suas férias, as pessoas programam onde vai passar as suas férias, as pessoas programam onde vai passar o seu Réveillon, as pessoas programam onde vai passar a lua de mel, as pessoas programam onde vai ter os seus momentos de sonhos em suas vidas. Não é verdade? Mas a pergunta é: onde vais passar a eternidade? E qual é o caminho que você trilhará para passar a eternidade? A pergunta é essa. Qual é o caminho que você terá que trilhar para passar a eternidade? O caminho do Senhor é inescrutável. E a palavra inescrutável significa algo que não pode ser investigado. Os meus caminhos precisam ser investigados, os seus caminhos, mas o caminho do Senhor não pode, ninguém pode decifrar, investigar o caminho do Senhor. Eu vou dar só um exemplo para você de Moisés. Moisés, quando estava para morrer, ele começou a subir a rocha, subir, e ali ninguém mais o viu. Ninguém fez o funeral de Moisés. Só sabemos que ele subiu numa rocha e de lá ele desapareceu. Agora, esse foi o caminho de Deus para ele, inescrutável. Quem que pode explicar? Qual é o teólogo que pode explicar aonde realmente foi o lugar que foi colocado o corpo de Moisés? Não é verdade? Então, o caminho do Senhor é inescrutável. Agora, os meus e os seus, os nossos caminhos, eles não são inescrutáveis. Eles são caminhos que nós trilhamos por escolha, nós fazemos nossas escolhas e se escolhemos o caminho certo, o caminho direito, o caminho de Deus, nós escolhemos certo tipo de colheita. E se escolhemos o caminho que não é o caminho de Deus, o caminho da religião apenas formal, o caminho de uma reza apenas, o caminho de algo que nos deixa apenas com uma maquiagem religiosa, no final nós vamos descobrir que aquilo não nos levou a nada senão ao inferno. Então, meu ouvinte, minha ouvinte, o profeta diz que na estrada de Jericó só há espaço para duas pessoas, você e Deus. No caminho do Senhor só há espaço para duas pessoas, não tem espaço para mais pessoas para lhe acompanhar neste caminho. Tem que ser só você e Deus, você e Deus, você e Deus, eu e Deus. O casal, eles vivem unidos, vivem um com o outro,
mas em relação à salvação, é a mulher e Deus, é o marido e Deus. Por isso a Bíblia diz: 2 estarão numa cama, um será deixado, outro será levado. Isso não é discriminação. Isso quer dizer que se os 2 estiverem na cama, no caminho de Deus, os 2 serão levados. Mas isso mostra que somente aqueles que fizerem suas próprias escolhas é que obterão resultados satisfatórios no final de suas jornadas, ou quando você for passar a eternidade. Nós vemos que o importante não é o simples caminhar, mas caminhar na direção certa. O importante não é o simples você caminhar, mas você caminhar na direção certa. E outra coisa que eu julgo ser muito importante nós analisarmos também nessa reflexão é com respeito à história do jovem rico. Vocês sabem que o jovem rico era rico, e quando ele chegou diante do homem muito mais rico que ele, que poderia dar muito mais riqueza que ele rejeitou a riqueza desse homem que era mais rico que ele, e preferiu ficar com a riqueza que os homens lhe tinham dado aqui. E você sabe o que resultou nisso? O caminho da morte, o caminho do inferno. O jovem rico não foi salvo, mas ele encontrou a salvação. Ele encontrou o caminho da salvação. Ele encontrou o caminho que o levaria à salvação. E Jesus ofereceu para ele o caminho da salvação, que era seguir a Jesus, seguir o caminho de Jesus. E ele rejeitou, e você sabe o que aconteceu com ele? Depois que ele rejeitou Jesus, ele ficou mais rico ainda. Rico das coisas que os homens poderiam lhe dar. E nem sempre tomar o caminho errado traz sofrimento imediato. Aquele moço não sofreu imediatamente por ter tomado o caminho errado. O mancebo rico, ele não sofreu imediatamente por ter negado Jesus e por ter tomado o caminho errado. O problema foi lá na frente, quando ele foi ter que passar a eternidade, porque essa vida aqui ela só dura 80, 90 anos. E depois? E depois? E depois? Onde você vai passar a eternidade? Com quem? Vamos lembrar disso? Nem sempre tomar o caminho errado traz sofrimento imediato. Quando o mancebo de qualidade rejeitou Jesus, ele ficou mais rico ainda, ele prosperou mais ainda. Mas você sabe, aquilo foi para o juízo dele. E é aí onde muitas pessoas se enganam, porque elas rejeitam o evangelho, rejeitam a mensagem, e elas prosperam mais, elas ficam mais ricas e dizem: está vendo o quanto foi bom eu sair da igreja? Está vendo o quanto foi bom eu sair desse segmento religioso que estava fazendo lavagem cerebral na minha mente? Ah, graças a Deus, estou livre, estou livre. Que liberdade é essa, hein? Essa liberdade eu nunca gostaria de ter. Muitas pessoas têm vindo e dito: agora eu estou livre, estou fora da igreja. E elas vão anos, e às vezes passa anos e anos elas prosperando e se tornando ricas. Aqui mesmo nessa igreja nós tivemos o caso de um moço que estava com toda a sua família firme na igreja. Resolveram sair da igreja, depois mandaram uma notícia: enquanto estava na igreja, minha vida era assim, assim, assim. Mas agora que eu saí da igreja, minha vida, melhorou. Minhas finanças melhoraram, minha economia melhorou, tudo melhorou depois que eu saí da igreja. Ah, meu ouvinte, a gente fica quieto, porque a gente não pode fazer juízo. Mas a gente sabe lá no fundo do coração que essa prosperidade é o juízo de Deus.
Não é meu juízo, mas é o juízo de Deus. O mancebo, ele prosperou, mas aquilo foi um juízo de Deus. O fim do mancebo de qualidade, onde foi? Certamente você não o verá na eternidade, porque ele rejeitou a eternidade aqui. E então o profeta diz que lá no jardim do Éden, o caminho certo para a árvore da vida era o altar. Caim fugiu do altar, mas Abel aproximou-se do altar. Veja que coisa tremenda. Lá no jardim do Éden, o caminho certo para a árvore da vida era o altar. Mas o que tinha no altar? Tinha aquilo que Caim não interessava. Tinha sangue, tinha coisa humilde. E Caim não se interessou pelo altar. Ele se interessou por coisas mais brilhantes. Caim tomou o caminho que o levou distante do altar. Abel tomou o caminho que o levou, que o aproximou do altar. Quem foi Abel? Quem foi Caim? Até as crianças sabem, porque isso é ensinado até nas escolas. Quem foi Caim? Quem foi Abel? Quem foi Judas? Quem foi Jesus? Essas respostas até uma criança sabe, porque isso é ensinado. Em todas as alas religiosas, isso é ensinado. Quem foi Jesus? Quem foi Judas? Quem foi Caim? Quem foi Abel? Quem foi Adão? Quem foi Eva? São princípios bíblicos que todos sabem. E nisso nós podemos já distinguir o que um foi e o que o outro não foi. E o porquê os dois não foram iguais. Porque um tomou um caminho, o outro tomou o outro caminho. O caminho do erro, o caminho do engano, o caminho da ilusão. O caminho da ilusão. O profeta de Deus um dia chegou para o seu filho que estava tomando o caminho errado, o caminho da bebida, o caminho do cigarro, o caminho dos jogos. Seu filho Biripol. Você sabe dessa história, né? Ele era jovem, estava tomando o caminho errado, o caminho que naquele tempo era a tentação principal, né? Os jogos. Biripol era tentado a jogar, a fumar, a beber. Hoje existem centenas de outras tentações para os jovens, mas naquele tempo o foco principal era esse. E ele foi parar no hospital com uma úlcera no estômago. E o irmão Branham estava longe. E o anjo do Senhor veio até ele e disse: vá ver Biripol, vá ver seu filho Biripol. E ele deixou todas as ocupações ali, pegou o carro e foi, longa distância, até o hospital. Biripol estava ali no leito, já quase à morte, né? E o irmão Branham não poupou ele. Interessante isso. Ele não poupou. Ele chegou e disse: meu filho, o caminho de um transgressor é terrível. Imagine você como ficou Biripol, como que ele se sentiu, ainda que estava com dores, ânsias de morte, mas o profeta não poupou e disse: veja, o caminho de um transgressor é terrível. Onde você chegou por ter transgredido? Porque um dia eu falei para você que você tem duas opções: o caminho de Deus ou o caminho da morte. O caminho da salvação ou o caminho da perdição. E você escolheu da perdição, mas em tempo é preciso nós falarmos para os nossos ouvintes que Biripol, a partir daquele momento, fez uma oração ali, Deus o curou, e ele tomou o caminho da salvação e nunca mais saiu do caminho da salvação. Foi um grande ajudante do profeta, até o anjo do Senhor Deus permitiu ele ver, porque ele escolheu tomar o caminho da salvação e viveu até pouco tempo atrás difundindo, dando testemunho do ministério do profeta.
Então, amados irmãos, nós vamos vendo assim, vamos observando que se nós tomarmos a decisão precisa e correta, veja o que o profeta diz na mensagem Dores de Parto. O anjo do Senhor, não foi ele que diz, mas isto foi um escrito através de uma profecia, e isto foi transcrito, uma profecia que foi dado a ele em um determinado momento de seu ministério. Porque tu tens escolhido esse caminho estreito e difícil. Tu tens feito tua própria escolha. Tens tomado a decisão tão preciosa e correta. E é o meu caminho. Porque nesses momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Porque nestes momentos de decisões, você que tem que decidir. Uma vasta porção dos céus espera por ti. Que decisão preciosa e correta tens feito? É o meu caminho, é o caminho de Deus, é o caminho da salvação, é o caminho da vida. E parece às vezes ser tão espinhoso, e você olha e diz, não quero andar por esse caminho, porque, ó os espinhos, mas é exatamente neste que você tem que andar, porque Ele te guardará destes espinhos no caminho. Muitas vezes as pessoas veem o caminho da salvação de longe e vê cheio de obstáculos, pedras, espinhos, e não quer. Mas você tem que trilhar este caminho. Deus te guardará neste caminho. Deus te protegerá, Deus estará com você, nesse caminho cheio de espinhos, cheio de problemas mesmo. E que Deus te ajude nesta hora a andar por este caminho e ser feliz nesse caminho. Seja feliz nesse caminho, pois é o caminho que leva à vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.